Quando entrei no Palácio da Justiça de Lisboa naquela manhã chuvosa de outubro, o coração quase parou ao ver os rostos da família Mendes na primeira fila, com Clara sentada ao lado do pai, os olhos dela fixos nos meus como se o tempo nunca tivesse passado. Nunca imaginei que, 15 anos depois de ter sido forçada pela minha própria família a abandonar o amor da minha vida por causa de diferenças de status social, eu estaria ali como advogada contratada por eles, defendendo o que restava da dignidade deles contra um grande desenvolvedor ligado ao império do meu pai. O ar estava pesado, o juiz batia o martelo para iniciar a sessão e eu, Isabel Rodrigues, 35 anos, uma das melhores advogadas de Lisboa, sentia o peso de todos os segredos que eu tinha enterrado tão fundo. O caso era explosivo. A família Mendes acusava a construtora Costa e Rodrigues de fraude em expropriações ilegais que tinham destruído casas humildes no Bairro Alto e eu, sem saber inicialmente o nome completo do cliente, havia aceitado a defesa porque o João Mendes, pai de Clara, me implorara por telefone dizendo que eu era a única capaz de lutar contra os poderosos. Agora, de pé diante do tribunal lotado, eu via Clara, ainda tão bela com o cabelo castanho preso num coque simples, e o passado me acertou como um soco. Enquanto o juiz lia os autos iniciais, minha mente voou para Coimbra, 2009, quando eu, estudante de Direito ambiciosa de uma família rica de Cascais, conheci Clara numa festa de calouros na universidade. Ela era de família simples, trabalhadora no comércio de Lisboa, e o sorriso dela iluminava tudo. Começamos a conversar sobre livros e sonhos, e em poucas semanas, nossos encontros secretos nos jardins da universidade viraram algo mais profundo, algo que eu nunca tinha sentido. Ninguém sabia, nem meus pais conservadores que exigiam que eu me casasse com alguém do nosso círculo. Mas o amor era real e nós duas nos escondíamos em cafés pequenos perto do rio, trocando olhares que diziam tudo. O juiz chamou o meu nome para a abertura e eu me levantei, a voz firme apesar do tremor interno. Meritíssimo, a defesa vai provar que as acusações são infundadas e que a construtora agiu dentro da lei, disse eu, mas meus olhos encontraram os de Clara por um segundo e vi a dor que eu tinha causado. Durante o intervalo da manhã, João Mendes me puxou de lado no corredor. Isabel, obrigado por aceitar. Você é nossa esperança. Eu sorri forçadamente, mas o nó na garganta crescia. Como explicar que eu era a filha dos Rodrigues, os mesmos que tinham me obrigado a escolher entre o futuro e o amor? O passado voltava em flashes. O dia em que minha mãe encontrou uma carta de Clara na minha bolsa, o escândalo em casa, as ameaças de me deserdar e bloquear minha entrada na ordem dos advogados se eu não terminasse tudo. Eu tinha cedido, por medo, por pressão, e agora, ali no tribunal, o destino me colocava exatamente onde o segredo poderia explodir. A sessão recomeçou e o advogado da acusação apresentou documentos iniciais. Eu contra-argumentei com precisão, mas minha mente não parava. Clara olhava para mim com uma mistura de raiva e algo que parecia saudade, e eu sabia que o dia estava apenas começando. O ritmo acelerava, testemunhas eram chamadas e cada pergunta parecia uma mina prestes a detonar. O juiz anunciou o intervalo para almoço e eu saí do tribunal com as pernas trêmulas, o ar frio de Lisboa batendo no rosto como um lembrete de que nada estava resolvido. No café em frente, sentei-me sozinha, pedi um expresso forte e o flashback me invadiu novamente. 2010, o Parque de Sintra, onde eu marquei o encontro final com Clara. Eu não posso mais, Clara. Minha família descobriu e eles vão destruir tudo se eu continuar. Você não entende, o status, o futuro, eles dizem que não combina, eu disse chorando, enquanto ela segurava minhas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Isabel, o amor não tem status. Nós somos nós, respondeu ela, mas eu me afastei, cruelmente, dizendo que tinha sido um erro, que eu precisava de alguém como eu. Ela saiu correndo, e eu fiquei ali, o coração partido, sabendo que tinha matado algo puro dentro de nós duas. De volta ao presente, meu telefone tocou. Era meu pai, Carlos Rodrigues, dono da construtora envolvida indiretamente no caso. Isabel, ouvi que você está defendendo aqueles Mendes. Isso é loucura, filha. Desista agora, antes que vire escândalo. Eu desliguei, o peito apertado. Como ele sabia tão rápido? A sessão da tarde começou com o depoimento de Clara como testemunha ocular das demolições. Eu tinha que interrogá-la. Levantei-me, microfone na mão, voz profissional. Senhora Mendes, pode descrever o que viu exatamente naquela manhã de maio?
Ela olhou direto para mim, a voz firme mas com um tremor sutil. Vi máquinas destruindo casas que eram de famílias como a minha há gerações, tudo por ganância de quem acha que dinheiro compra tudo, inclusive é silêncio. As palavras dela me atingiram como facas. O tribunal murmurava e eu senti o suor frio. Depois do depoimento, no corredor, Clara me abordou sozinha pela primeira vez em 15 anos. Por que você aceitou, Isabel? Para provar que ainda pode nos destruir? Eu quis explicar, mas as palavras travaram. Clara, eu não sabia que era você. Sua família. Eu só queria ajudar. Ela riu amarga. Ajudar? Como ajudou quando me deixou sozinha? O confronto foi curto, mas o veneno ficou. De volta à sessão, o advogado da outra parte apresentou uma prova surpresa, um e-mail antigo, de 2010, onde meu pai ameaçava Clara indiretamente através de um intermediário. O segredo começava a vazar. Meu coração acelerou. A família Mendes olhava para mim com esperança, sem saber que eu era parte do problema. O dia terminou com o juiz marcando continuação para amanhã e eu saí do tribunal sob olhares curiosos da imprensa. Em casa, sozinha no apartamento moderno de Lisboa, abri uma caixa velha escondida no armário, cartas de Clara, fotos nossas rindo em Coimbra. O arrependimento me consumia. Como eu tinha sido tão fraca? O telefone tocou novamente, era minha mãe, voz fria. Isabel, seu pai está furioso. Se você continuar, vamos cortar tudo. Lembra o que aconteceu da última vez? Eu desliguei, lágrimas escorrendo. O passado e o presente colidiam, e eu sentia que o tribunal seria o palco da minha ruína ou da minha salvação. A noite foi longa, cheia de insônia, e eu sabia que o dia seguinte traria mais confrontos. A segunda sessão começou cedo, o tribunal lotado de jornalistas e curiosos, o ar carregado de tensão social que Lisboa tanto conhecia. Eu me sentei à mesa da defesa ao lado de João Mendes, que apertou minha mão em gratidão, sem imaginar o peso que eu carregava. O juiz chamou a próxima testemunha, um ex-funcionário da construtora, que acusava meu pai de ordens diretas para ignorar leis ambientais. Eu objetei com força, citando jurisprudência portuguesa recente, mas minha mente vagava para outro flashback, o dia em que minha família me apresentou um pretendente rico, um advogado como eu, e eu aceitei o jantar só para fingir normalidade, enquanto Clara chorava sozinha em Porto, onde tinha-se mudado para esquecer. Você escolheu conforto, Isabel, não eu, ela me disse por telefone naquela época. Agora, no tribunal, Clara estava de volta, sentada na plateia, e quando o juiz permitiu perguntas cruzadas, eu tive que enfrentá-la novamente. Senhora Mendes, admite que sua família tinha dívidas que motivaram parte das queixas? A pergunta era estratégica, mas saiu mais dura do que eu queria. Ela respondeu com dignidade: dívidas não justificam roubo de lares. E você, advogada, sabe bem o que é perder algo valioso por pressão externa. O tribunal ficou em silêncio. Meu pai, sentado como observador do lado oposto, levantou-se furioso e gritou: isso é absurdo. Isabel, saia daí agora. O juiz ordenou silêncio, mas o dano estava feito. No recesso, meu pai me puxou para uma sala privada. Filha, o que você está fazendo? Aquela família inferior sempre foi. Lembra porque terminamos com aquela garota? Para proteger você. Eu explodi. Pai, aquela garota era Clara e eu a amava de verdade. Vocês me forçaram a negar tudo. Ele empalideceu. O segredo começava a sair. De volta ao plenário, a tensão era palpável. A família Mendes olhava confusa e Clara me encarava com olhos úmidos. O advogado da acusação pediu a inclusão de provas pessoais antigas, incluindo uma carta que eu tinha escrito para Clara em 2010, encontrada por acaso em arquivos antigos. Meritíssimo, isso prova conflito de interesse da defesa, ele disse. Meu mundo desabou. O juiz adiou para análise e o dia terminou em caos. Na rua, repórteres me cercaram. Doutora Rodrigues, há rumores de um relacionamento passado com a testemunha Mendes. Verdade? Eu fugi para o carro, coração disparado. Em casa, Clara me ligou inesperadamente.
Precisamos conversar, Isabel. Agora. Encontrei-a num café discreto perto do Tejo. Lá, as lágrimas caíram. Você me destruiu quando me deixou. Eu esperei anos por uma explicação. Eu confessei tudo, o medo, a pressão, o arrependimento diário. Ela ouviu, mas a mágoa era profunda. O tribunal vai expor tudo amanhã. O que você vai fazer? Eu não sabia, mas senti a mudança começando. A noite trouxe mais flashbacks, nossos beijos inocentes em Sintra, promessas sussurradas. O ritmo da vida acelerava e eu percebia que o amor negado ainda queimava. O terceiro dia no tribunal amanheceu com manchetes nos jornais de Lisboa, advogada de elite envolvida em escândalo romântico com testemunha em caso de fraude milionário. A sala estava lotada, câmaras proibidas, mas o burburinho social era ensurdecedor. Eu entrei de cabeça erguida, mas por dentro desmoronava. O juiz abriu a sessão exigindo explicações sobre o conflito de interesse. Doutora Rodrigues, confirma ou nega a relação pessoal passada com a senhora Mendes? Eu hesitei apenas um segundo. Confirmo, meritíssimo. Mas isso não afeta a minha capacidade de defender meus clientes. O tribunal explodiu em murmúrios. Clara baixou o olhar e a família dela me olhava com surpresa misturada a respeito. Meu pai, presente novamente, saiu batendo a porta. Durante o interrogatório de uma testemunha-chave, o advogado oposto trouxe à tona mais detalhes, uma foto antiga nossa em Coimbra, vazada por alguém da minha família. Isso prova que a defesa tem viés emocional, ele argumentou. Eu contra-ataquei com veemência, citando o código deontológico dos advogados portugueses, mas o cansaço emocional me consumia. No intervalo, confrontação direta com minha mãe no corredor. Isabel, você está nos humilhando publicamente. Aquela menina de família pobre nunca foi para você. Desista do caso ou perca tudo. Eu respondi com voz trêmula: Mãe, eu perdi tudo quando obedeci a vocês 15 anos atrás. Agora eu escolho a verdade. Ela saiu chorando e eu senti o peso da culpa dobrar. Clara me encontrou na sala de espera. Isabel, por que não me contou a pressão toda? Eu teria lutado com você. Nós conversamos por minutos preciosos, relembrando os bons tempos, passeios no mosteiro dos Jerónimos, risadas escondidas. Mas a dor era fresca. Eu te perdoo, mas não sei se consigo voltar, ela disse. O julgamento continuou com depoimentos emocionais de moradores afetados e eu defendia com paixão genuína, sentindo que pela primeira vez defendia algo maior que dinheiro. O dia terminou com o juiz marcando o depoimento do meu pai para o dia seguinte. Em casa, sozinha, eu chorei por horas, o passado e o presente se entrelaçando num turbilhão. Mensagens de amigos chegavam: Isabel, a sociedade está comentando. Seja forte. Eu sabia que a comunidade de Lisboa, com sua mistura de progresso e conservadorismo familiar, me julgava. Mas algo mudava dentro de mim, a consciência de que negar o amor tinha sido o maior erro da minha vida. A noite foi de reflexão profunda e eu decidi que, custasse o que custasse, eu não fugiria mais. O quarto dia foi o clímax que eu temia. Meu pai subiu ao banco das testemunhas, rosto vermelho de raiva contida. O advogado da acusação perguntou sobre as expropriações e ele negou tudo com frieza. Então veio a pergunta fatal: Sr. Rodrigues, o senhor pressionou sua filha a terminar um relacionamento com Clara Mendes por motivos de status social? Meu pai olhou para mim, traído. Sim, fiz o que todo pai faria para proteger o futuro dela. O tribunal silenciou. Clara cobriu o rosto e eu me levantei pedindo a palavra. Meritíssimo, peço licença para depor como testemunha adicional. O juiz aceitou e ali, de pé, eu contei tudo: a pressão familiar, o medo de perder tudo, o amor que eu tinha negado por Monghai. Lágrimas rolavam enquanto eu falava da dor de Clara, da minha culpa diária. A família Mendes me olhava com empatia nova. Meu pai gritou: Isabel, você está louca. Mas o juiz ordenou silêncio. A sessão virou caos controlado, com jornalistas anotando freneticamente.
No final do dia, o juiz suspendeu temporariamente meus serviços por conflito, mas permitiu que eu continuasse como consultora ética. Do lado de fora, confrontação final com a família. Meus irmãos me acusaram de traição, a sociedade de Lisboa cochichava sobre a advogada lésbica que virou as costas aos seus. Eu me senti exposta, julgada, mas livre pela primeira vez. Clara me esperava no parque próximo ao tribunal. Isabel, você foi corajosa hoje. Mas 15 anos. A ferida é profunda. Nós andamos pelo Tejo, conversando horas, sobre os anos perdidos, sobre ela ter construído uma vida em Lisboa como ativista social, sobre o meu vazio profissional. O perdão não veio completo, mas uma ponte começou a ser construída. Talvez possamos tentar de novo, devagar, ela sussurrou. Eu assenti, o coração leva apesar da dor. Em casa, liguei para o João Mendes. Eu continuo ajudando, mesmo sem ser advogado oficial. A redenção doía, mas chegava. Flashbacks finais me mostravam o quanto eu tinha mudado, da jovem assustada para a mulher que enfrentava o mundo. Os dias seguintes ao julgamento foram um turbilhão de emoções e mudanças irreversíveis. O juiz decidiu a favor da família Mendes, ordenando indenizações pesadas à construtora, e embora eu não estivesse mais oficialmente na defesa, minha honestidade pública ajudou a causa. Meu pai me deserdou formalmente numa carta fria e parte da elite de Cascais virou as costas, mas eu ganhei respeito em círculos mais amplos de Lisboa. Clara e eu nos vimos várias vezes, jantares simples em Alfama, caminhadas em Sintra, reconstruindo confiança aos poucos. O confronto final veio numa reunião familiar forçada, onde eu enfrentei todos. Eu neguei meu amor por causa de vocês e quase me destruí. Agora escolho ser feliz. Minha mãe chorou, mas não recuou. A comunidade falava, julgava, mas eu já não me importava. Clara e eu caminhamos pelo Tejo uma tarde dourada, mãos dadas pela primeira vez em anos, o vento trazendo esperança. O passado ainda doía, mas o presente se abria. Eu tinha acordado tarde, mas acordado. A jornada de redenção foi dolorosa, cheia de lágrimas e confrontos, mas me levou de volta ao amor que eu tinha traído. No final, olhando para Clara sorrindo ao meu lado, eu soube que valer a pena lutar. E você, leitor, acha que a família tem o direito de sacrificar a felicidade individual pelo bem comum? Verdadeiro ou falso?